A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Aos cristãos e aos incrédulos, ele conta muitas mentiras, tantas que chega a confundir, iludir, cegar e destruir milhões. Para distinguir as mentiras do diabo da verdade, é necessário não só estar atento, é preciso conhecer a verdade. Primeiro sinal: a tolerância ao que é errado. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. O Papa tem blasfemado contra tudo o que é definido por Deus. Aceita a não conversão. Tolera práticas contra a natura e, ao igualar Cristo a Alá, ao Buda e outros, o Papa Francisco comete a maior blasfêmia que se possa cometer contra Cristo Jesus e o seu sacrifício. Deus manda-nos tomar cuidado com os falsos profetas, com aqueles que se aproximam de nós com a Bíblia na mão, cheios de boas intenções. Mas não se esqueça de que o próprio diabo conhece a Bíblia melhor do que ninguém, utilizando-a para confundir e manipular os neófitos e os desprevenidos na fé. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Segundo sinal: todos os deuses, como se fosse um único, vivo e verdadeiro Deus. No debemos dejar de orar por Él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Apenas um Deus é e pode ser verdadeiro. O sacrifício é a única prova de que a fé existe e é verdadeira, conforme está escrito. A fé sem obras é morta. Afinal, como provar a existência de algo que não se vê? Apenas com resultados visíveis. Assim como a existência do vento é provada pelo balanço das folhas das árvores, a existência da fé é provada com atitudes de sacrifício. Quem abre mão das suas vontades para fazer o que Deus orienta em sua palavra, recebe o selo de autenticação da sua fé. Caso contrário, a fé fica apenas nos lábios de quem a professa. O Deus autêntico exige a fé autêntica. E se a sua crença é inválida, o seu Deus também é inválido, porque o seu Deus é você mesmo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Terceiro sinal: todos os caminhos levam a Deus. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. Falou de Deus, então é de Deus. Mentira! Nem todos os que falam de Deus são dele. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra porta ou outro caminho. Por isso, quando lhe disserem que todos os caminhos levam a Deus, é a mais pura das mentiras. E como distinguir o falso do verdadeiro? Jesus disse: Acautelai-vos dos falsos profetas,
que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Quarto sinal: somos todos filhos de Deus. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Todo ser humano é criatura de Deus. Todavia, está escrito no Evangelho de João que Jesus nos dá poder de nos tornarmos filhos de Deus quando o aceitamos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A este aceitar não significa acreditar, e sim crer, que significa assumir, entregar-se, lançar-se sobre a sua palavra. Quinto sinal: que todos os deuses promovem a vida, a paz e o amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. A conclusão é óbvia. As religiões do mundo não trouxeram amor, paz e união, nem têm levado ao mesmo Deus. Pelo contrário, elas têm dividido a humanidade e criado uma imagem confusa de quem é Deus e de como adorá-lo. Falam de amor, pregam a paz, mas não a fé inteligente. É o ministério da iniquidade, predito pelo Senhor Jesus, quando perguntou aos apóstolos: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O amor, a paz ou a união não salvam, pois a salvação é pela graça, mediante a fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sexto sinal: Sagradas Escrituras não são a única fonte de verdade. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Pelo fato de o diabo conhecer muito bem a palavra de Deus, sempre procura um caminho para tentar invalidá-la na vida daqueles que nela creem de todo o coração. Se tivermos o cuidado de examinar todas as religiões e seitas neste século, encontraremos muitos de seus fundamentos dentro da Bíblia Sagrada, porém, com a absoluta deturpação de sua interpretação. Nas práticas de macumbaria e feitiçaria, por exemplo, é comum ocorrer sacrifícios semelhantemente ao que Israel fazia, de acordo com o Antigo Testamento. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sétimo sinal: depender e confiar na oração dos outros. Confío en tu oración. Seu linguajar movediço, escorregadio, que se mostra vistoso e inocente ante os incautos, mas sempre tem por trás uma intenção pérfida.
A oração é forma mais íntima de relação com Deus. Essa unificação da oração é de todo antibíblica, pois não se pode orar a Alá, Maomé, Buda, como se fosse tudo igual. Quando dirigimos as nossas orações ao único Deus vivo, podemos confiar que seremos ouvidos, pois Ele é Deus. Quem clama a outros deuses não pode ter a mesma confiança e certeza. Cristo ensinou a orar somente ao Pai e a pedir tudo em seu nome. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Conclusão: não se deixe enganar pelas promessas de paz e união. Está escrito que ele usará todas as seduções do mal com aqueles que se perdem. Meu amigo, acorde enquanto é tempo, para não ser enganado pelas mentiras do diabo e dos seus filhos, pois Deus não tem pena de ninguém, já que a utilização da fé inteligente é a única maneira de agradá-lo. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, não perca mais tempo e use a sua fé inteligente.